Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos que a gente está fazendo aqui, com ministrações que Deus tem trazido aos nossos corações nesses dias difíceis, mas que uma frase que eu ouvi esses dias é que o nosso dia mais triste estando nos colos do Senhor é melhor que os nossos melhores dias estando fora da vontade de Deus. Então é com o nosso coração cheio de amor que nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, para poder contar aquilo que Deus ministrou ao meu coração, aquilo que Deus vem trabalhando em mim, que está me fazendo meditar, que está me fazendo crescer em fé. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que nesse vídeo de hoje o Espírito Santo possa tocar o seu coração. Então, antes de tudo, eu peço para que Deus, com o seu Espírito Santo, possa abrir o seu coração para a palavra dele, porque muitas das vezes nós achamos que determinadas palavras não são para nós, é sempre para o nosso outro irmão. Mas eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra hoje, e que você possa não apenas ouvir, mas que ela possa penetrar o seu coração e você possa também viver a palavra. E desses últimos dias nós temos falado bastante sobre fé, né? E uma coisa que abala bastante a nossa fé é uma pergunta muito pertinente e que ela já existe há anos, que é: por que Deus permite coisas ruins a pessoas que são fiéis a Ele? Isso é uma pergunta que existe há muitos anos. Desde quando eu era criança eu ouvia essas perguntas, como por exemplo: caramba, por que a criança ela foi assassinada de forma tão cruel? Cadê Deus? Caramba, por que profetas estão morrendo nesse momento em países onde o evangelho é perseguido? Deus não protege eles? Então, existem diversas perguntas, tá? E algumas muito comuns. Então, por que Deus não poupa essas pessoas? Poxa, Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas. Então, por que ele não se prevê a algo, já que ele sabe que algo vai acontecer com aquela pessoa? Por que ele não se antecipa e evita que aquele mal aconteça na vida daquela pessoa? Será que Deus se esconde? Ele se esconde nos momentos de aflições que nós estamos vivendo? Ou então, será que ele nos abandona? Ele simplesmente vê a gente passando por algum problema, ele vira as costas e finge que não está vendo para abençoar o irmão do lado? E uma pergunta também que é muito pertinente, eu vejo muitas pessoas fazendo: por que coisas boas acontecem com aquelas pessoas que têm zero temor a Deus? Muitas pessoas, às vezes, duvidam, deixam de ter fé, ou têm a fé abalada por ver pessoas que fazem tudo aquilo contrário à vontade de Deus se dando bem, e ela mesma que tenta, pelo menos, fazer a vontade de Deus, passando por aflições. Então essas perguntas são muito pertinentes, são perguntas que elas já existem há muito tempo, muitas pessoas fazem, e a verdade é que resposta a gente não tem sobre essas perguntas. Essa é uma verdade assim que talvez você entrou nesse vídeo querendo saber, ouvir uma resposta minha sobre isso. E a verdade é que nós não temos essa resposta pelo simples motivo de que nós nunca vamos ser capazes de entender os pensamentos de Deus. Então lá em Romanos 11:33 está escrito que: exaltação da sabedoria de Deus, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis, não tem como sondar, são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, por ele, porque dele e para ele são todas as coisas, e é impossível a gente conseguir compreender o raciocínio de Deus. O tempo de Deus é diferente, a lógica de Deus é diferente. Então, o que por muitas das vezes para nós humanos
não faz lógica, não faz sentido. Para Deus faz sentido, para Deus estar no pensamento dele, para Deus estar dentro daquilo que ele quer para a nossa vida ou para a situação que a gente está vivendo. Então, porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Amém. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E não cabe a nós tentar entender porque é impossível. Então, porque às vezes a gente fala isso e parece que, caramba, eu não posso questionar a Deus. A questão não é essa, a questão é que você pode questionar e você não vai achar muitos dos seus questionamentos, porque o raciocínio de Deus, a compreensão de Deus, ela é alheia à compreensão humana. Mas se serve de consolo para você, a gente consegue tirar alguns entendimentos dentro das Sagradas Escrituras a respeito por que Deus permite. Nós não conseguimos entender o porquê Deus não poupa. Então, agora eu estou passando por uma fase muito triste, a fase mais triste que um ser humano pode passar, que é a perda de um filho, no meu caso 2 filhos. E se eu tentar entender, eu vou enlouquecer. Senhor, mas eu consagrei ele a Ti. Tem gente que consagra o filho a outra coisa. Senhor, mas eu todo dia eu louvava a Deus, eu orava ao meu filho. Por que tantas coisas que eu tinha pela frente? É impossível de entender, irmão. Mas eu consigo entender o porquê Deus muitas das vezes permite que a gente passe por aflições. O justo vai passar a tua vida toda por aflições, mas em todas as aflições, Deus vai estar com ele no barco. E isso, por si só, já conforta a nossa alma, que está passando por uma aflição, por um vento, por um furacão, por um tornado, aquilo que muitas das vezes, a gente não vê saída. Se Deus está conosco no barco, irmão, pode sossegar. Pode sossegar, porque está sobre o controle. Então eu separei aqui 3 motivos que, dentre vários, que pode fazer com que Deus permita que a gente passe algumas aflições. E não é porque Ele é ruim, mas é porque Ele faz tudo para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Então o primeiro ponto que eu separei aqui é para Deus nos coloca em situações de aflições. Um dos motivos, primeiro motivo, para nos aproximar dele. Então eu gostaria de ler com vocês lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Essa passagem já tem sido o meu combustível todos os dias. Porque todos os dias eu estou indo ao encontro do Senhor, cansado, oprimido, com vontade de desistir. Porque muitas das vezes as pessoas veem as outras passando por um vale, por uma aflição, por uma tempestade, e vê ela forte e acha que ela está forte, mas não, irmão. Todo dia a gente tem que ir ao encontro de Deus para trocar o nosso fardo com Ele, porque o jugo dele é leve. Então, na verdade o jugo dele é suave e o seu fardo é leve, né? Só para não troquei as palavras. Mas o primeiro motivo é para nos aproximar dele, porque quando nós vamos ao encontro de Deus cansado e oprimido, primeira coisa, Deus muitas das vezes ele nos leva a ter mais experiência com Ele. Então, em momentos que a gente está passando pelo vale, Deus nos coloca em situações onde a nossa fé, que a gente já falou aqui, a fé que agrada a Deus, uma fé fortalecida na palavra de Deus, ela é testada. E toda vez que a nossa fé ela é provada, na verdade, Deus está nos dando uma oportunidade de exercitar ela, de fortalecer ela, de ter experiências com Deus. Porque uma vez que a gente está numa aflição e a gente se agarra na palavra de Deus, a gente busca Deus dia e noite, a gente confia que Ele está no barco conosco, Deus nos dá experiências sobrenaturais. E são essas experiências que a gente conta para as pessoas. E que as pessoas muitas das vezes querem viver aquilo que a gente vive. Então, irmãos, ao invés de, quando a gente estiver passando pelo vale, a gente querer se afastar de Deus, xingar Deus, achar que Deus, meu Deus, por que me desamparar? Se afastar, para de ir para a igreja, para com tudo. Ao invés de fazer isso, por que não experimentamos o contrário? Se aproximar dele, ir ao encontro dele cansado e oprimido, falar, Senhor, eu não aguento, Senhor, por mim eu não aguento, mas Senhor, eu quero colocar em Ti
todos os meus problemas, toda essa tempestade está passando, tá passando na minha vida. Senhor, torna o meu fardo mais leve. Se nós fizermos isso, nos aproximar dele, eu tenho certeza que a gente vai estar usando daquela aflição que a gente está passando para ter mais experiências com Deus. Uma das coisas também, toda vez que nós nos aproximamos de Deus em momentos de aflições, Deus nos dá momentos de intimidade. Então, muitas das vezes, você provavelmente conhece alguém assim, não estou falando de você nem de mim, é alguém, vamos falar alguém imaginário. Quando está na boa, esquece que Deus existe. Não ora, não agradece, não conversa, não se humilha, não se ajoelha para orar. É aquela oração que já chega deitado, ô Senhor, obrigado, bum, se é que ora. Quando a gente está em momento de dificuldade, geralmente a gente tende a se aproximar de Deus, a gente tende a ter mais intimidade, a gente tende a orar mais, tende a buscar mais. E na última ministração que eu falei aqui, eu até falei sobre o fogo de graveto. Não sei se vocês lembram, uma pessoa que tem uma fé similar ao fogo de graveto, que é a pessoa que ela só busca, muitas das vezes, por conta das aflições que ela está passando. Então, nas aflições, geralmente, a gente tende, quando a gente está passando pelo deserto, a gente tende a ter momentos mais íntimos com Deus. A gente tende a ficar mais sensível a ouvir a voz dele. E não há nada mais aconchegante do que ouvir a voz de Deus. Quando você está passando por um momento de aflição, você chora, você se humilha, e Deus vai lá e vem com um óleo novo e fala no nosso ouvido, Ele nos tranquiliza, Ele ministra a palavra dele no nosso ouvido, e é maravilhoso isso. Então, quando a gente está passando por uma aflição, muitas das vezes Deus nos permite para a gente poder ter esse momento de experiência e intimidade com Ele. E principalmente, a gente também tem um momento de autoexame, a gente ter uma oportunidade de se autoanalisar e a gente mudar determinadas atitudes. Porque muitas das vezes, irmãos, as tempestades que nós passamos na nossa vida, ela acontece, não é porque Deus é ruim, não. Muitas das vezes ela acontece porque Deus permite e muitas das vezes porque a gente vai atrás daquela tempestade. Quantas das vezes a gente já passou por algum problema na vida porque a gente foi atrás dele? Não tem uma vida com Deus, tem uma vida de pecado, uma vida errada diante dos olhos de Deus. Aí as consequências daquilo acontecem, porque o salário do pecado é a morte, e muitas das vezes, a gente, quando isso acontece, a gente tem uma oportunidade naquele momento de mudar a nossa atitude. Pô, tô nessa tempestade porque foi eu que me coloquei nessa tempestade. A tempestade estava lá, eu fui atrás dela. Então a gente tem a oportunidade também de se autoanalisar e a gente mudar nossas atitudes. Então, no primeiro ponto, Deus muitas das vezes nos permite passar por aflições para nos aproximar dele, para termos mais experiência, para termos mais intimidade e se autoavaliar para que a gente possa ter uma mudança de atitude perante a nossa vida. Então, irmãos, se você estiver agora, nesse momento, passando por uma aflição, pense nisso. Talvez seja o momento de você parar de reclamar, parar de blasfemar contra o Espírito Santo, você se aproximar, você orar mais, você buscar mais, você querer intimidade, querer batismo pelo Espírito Santo. Amém? No segundo ponto, irmãos, uma segunda possibilidade que Deus muitas das vezes nos permite passar por aflições é para a gente perseverar em fé e gerar uma vida de testemunho. Então, irmãos, você imagina, toda vez que a gente ouve, por exemplo, uma história de sucesso, de uma pessoa que conseguiu chegar em algum lugar na vida, não é muito mais motivante a gente se esperar naquela pessoa quando a história dela é uma história de superação? Então a pessoa conta, caramba, eu me formei na faculdade, mas eu tinha que andar não sei quantos metros, eu tinha que estudar na biblioteca não sei quantos quilômetros da minha casa, do que ouvir uma pessoa, eu passei porque eu fiz a prova, já sabia, passei. A gente não se espelha muito mais na pessoa que se superou, que precisou correr atrás, do que uma pessoa que teve tudo fácil na mão. Irmãos, assim é a nossa vida com Deus. Muitas das vezes Deus nos coloca em situações para que a gente possa ter experiência, intimidade com Deus, se aproximar dele, mas a gente gerar testemunho, para a gente ter uma vida de testemunho e as pessoas possam olhar de fora e ver, caramba, aquela pessoa passou por tal problema, ela não blasfemou, ela conseguiu, e olha que Deus fez na vida dela, eu quero esse Deus. Então muitas vezes a gente quer se poupar de passar por tribulações. Irmão, qual foi o herói da fé que a Bíblia relata que Deus poupou a vida dele de alguma forma, que ele teve uma vida, Jesus não teve uma vida assim.
Não existe Abraão, Davi, Sara, Ana. Não teve nenhuma pessoa na Bíblia que teve uma vida buscada e pautada em ser semelhante a Cristo que não tenha sofrido aflições nessa vida. Então muitas vezes Deus nos chama para um momento de aflição, nos permite um momento de aflição, permite passar pelo deserto, para que a gente possa passar por aquele deserto, não morrer naquele deserto, mas que a gente possa passar e gerar testemunhos. Então, um grande exemplo que a gente tem foi Paulo, apóstolo Paulo. Paulo foi acusado, perseguido, apedrejado, tudo pela causa de Cristo. Então, a nossa maior missão na terra, irmão, é ter uma vida com Deus e fazer Jesus conhecido e não ter uma vida boa. Muitas vezes a gente acha que o crente ele tem uma vida boa, sempre. É sempre um mar calmo. Irmãos, Deus não promete isso em lugar nenhum. Não tem lugar na Bíblia que Deus promete vida boa. Só vai ter vida boa. Vem, me aceita Jesus que você vai ter vida boa. A promessa de Deus para com qualquer homem é que acredita em mim, eu vou salvar você e sua família. Então, a salvação é o nosso grande prêmio. Se a gente passar por grandes aflições na vida, a gente tem que ser perseverante em fé, porque Jesus também passou essas mesmas aflições na terra. Então, apóstolo Paulo, ele foi um grande exemplo disso. E gerar testemunho dói, irmãos. Dói. Eu posso falar na pele, porque agora eu estou sangrando gravando esse vídeo para vocês. Gerar testemunho dói muito. Então, não vem pensando que uma vida com Deus, uma vida que gera testemunho, é uma vida de mar calmo, não. Você vai passar tempestades. E nesse momento você tem que se aproximar de Deus e ter foco no propósito. Por que você está passando aquilo? Pensa que a sua dor ela vai cicatrizar em algum momento. Você vai ajudar a curar a dor de outra pessoa, ministrando a cura sobre a vida dela, ministrando sobre a vida dela qualquer coisa, salvação. A sua vida vai ser um testemunho puro. Então, foi através da vida de testemunho que Paulo ele foi um dos maiores evangelistas da sua época e de todos os tempos. Então, irmão, muitas das vezes Deus está te colocando nessa aflição que você está agora, para que você possa gerar testemunho e você ser um grande pregador da palavra de Deus, não só com palavras, não só com pregações, com vídeos no YouTube, mas pela tua vida. A tua vida ser uma vida de testemunho, a tua vida ser uma vida de perseverança e fé. E você, através disso, conseguir alcançar as vidas. Você não vai conseguir isso. Você não vai conseguir isso em qualquer problema que você passar, em qualquer tempestade de vento que você passar, você se esquecer de Deus, você se afastar, você blasfemar. Então, irmãos, as aflições que a gente passa, além de ser para nos aproximar de Deus, ela também é para fazer com que a gente persevere em fé, avance de fé em fé e a gente consiga gerar uma vida de testemunho. E um terceiro e último ponto que eu gostaria que vocês refletissem é que muitas das vezes Deus nos permite passar por aflições para Ele conhecer o nosso coração e nos abençoar de verdade. Então, quando a gente analisa a vida de Jó, por exemplo, Deus permitiu tudo ser tocado na vida de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo na vida de Jó, menos na vida dele. A única coisa que Satanás não podia fazer era matar Jó. E Deus fez aquilo, permitiu que aquilo acontecesse na vida de Jó. Imagina se Jó voltasse contra Deus. Será que Jó hoje em dia seria um grande exemplo de fé para todos nós? Não. Deus permitiu aquilo para evidenciar aquilo que estava no coração dele. Então, irmãos, muitas das vezes Deus nos coloca em situações justamente porque em algumas situações da nossa vida a gente não consegue fingir. Porque é muito fácil muitas vezes a gente postar versículo todo dia no Instagram, Deus, na igreja gritar, louvar, adorar, falar em línguas, mas no momento de adversidade, somos os primeiros a nos afastar, somos os primeiros a blasfemar contra o Espírito Santo, somos os primeiros a nos revoltar contra Deus. Cadê Deus? Deus existe. Muitas das vezes as aflições elas acontecem na vida para Deus conhecer o nosso coração, porque o nosso coração é pecaminoso e ali é a fonte de todas as coisas. Então, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta: do que o teu coração está cheio? Teu coração, tua boca pode estar cheia de louvor, mas o que teu coração está cheio? Porque muitas das vezes a gente escolhe o momento certo para a nossa boca estar com coisas boas, né? Com agradecimento, com louvores. Quando a gente está em uma situação de aflição, de combate, de confronto, é ali que evidencia o que está dentro do nosso coração. Então você está passando pelo luto,
Você está agradecendo a Deus, está louvando o nome do Senhor, ou você está reclamando, perguntando para Deus por quê? É na tribulação que o nosso coração é revelado. Então, Deus te deixou no desemprego, está desempregado, passando um aperto financeiro. E aí? O que está no teu coração? O que está saindo do teu coração agora? Você está numa situação onde no seu trabalho você não está passando dificuldade financeira? O que está saindo da sua boca, irmão? O que você está fazendo? Como é que está a tua vida? Então, muitas das vezes, irmãos, Deus nos coloca em situações de aflições para conhecer o que está no nosso coração e nos abençoar, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse na vida de Jó e depois Deus deu tudo em dobro. Então, Deus, muitas das vezes, Ele quer te abençoar, Ele quer me abençoar, mas antes, o que está dentro do nosso coração precisa ser testado e evidenciado. Muitas das vezes, Deus não pode dar nada para a gente que a gente alarga Ele. Então, às vezes, Deus tem grandes promessas nas nossas vidas, mas através da nossa conduta, da nossa facilidade de se distanciar da vontade de Deus, Deus reprime, Deus mantém com Ele bênçãos. E quando eu falo bênção, eu falo bênção financeira só não, irmão. Estou falando dos sonhos de Deus para na tua vida, as promessas, estou falando de ministério, eu estou falando de tudo, uma vida próspera não é relacionada só a dinheiro. A gente acha às vezes que as bênçãos de Deus é somente dinheiro na sua vida. Mas sabe que às vezes, muitas das vezes, é trazer de volta aquele seu familiar que está afastado dos caminhos do Senhor. Às vezes é te colocar no lugar que você deveria estar, mas você não está porque está em rebeldia. Então, irmãos, são esses 3 pontos que eu queria trabalhar com vocês hoje, que Deus trabalhou no meu coração, ministrou no meu coração. Deus não nos permite passar por prova porque Ele é ruim. Deus não nos permite passar por provas porque Ele é ruim. Ele permite a gente passar por prova, porque toda pessoa semelhante a Cristo passou por prova. E eu e você não somos mais bonitos que ninguém por conta disso. Então, irmãos, a gente terminar essa palavra, nós não precisamos entender, mas precisamos confiar e adorar. Então, se você está numa prova agora, irmãos, eu não sei qual é a sua prova, mas não tenta entender os caminhos de Deus nesse momento, porque você está passando isso. Apenas adora e confia. Os caminhos deles, o caminho de Deus é perfeito na nossa vida. Os planos dele é maravilhoso sobre a nossa vida. Então apenas confie e não duvide. Ter uma vida de intimidade, irmãos, para suportar aflições. Se com Deus é difícil passar pelo luto, passar pelo desemprego, pela crise financeira, imagine se você está com Deus. Então use desse momento para você criar intimidade, você ter experiências para contar. Não existe ninguém com uma fé inabalável, ninguém maduro na fé que não tem experiência. Então use esse momento para você se aproximar de Deus. Se você está passando por algum vale, use esse momento para você perseverar na fé. Isso vai te fazer avançar de fé em fé, que foi o tema do último vídeo. Então persevere, irmão. Não desista, não se afaste do caminho do Senhor, não reclame, não murmure. Murmuração eu já falei aqui em outro vídeo. É a intercessão demoníaca. Então, aproveite esse momento para você perseverar em fé. Isso vai fazer com que a tua jornada cristã evolua e avance. E para fechar, irmãos, tenha um coração com Deus em primeiro lugar. Esses dias eu ouvi uma frase que é verdade. A gente deve amar a Deus acima de todas as coisas porque é um mandamento. Mas Deus tem que ser aquilo que a gente ama, que a gente mais ama na vida. Porque se um dia Deus tocar em algo que a gente ama muito, ainda assim a gente vai ter aquilo que a gente mais ama na vida, que é a presença do Espírito Santo. Então, eu espero que essa palavra que tocou muito ao meu coração toque também no seu, irmão. Se você está passando por uma aflição hoje, se você está no vento, se você está numa tempestade, Deus não é ruim. Deus está querendo trabalhar o seu coração.